mudança de regime, na história das guerras, eu não conheço nenhum caso em que um país tenha sido derrotado sem uma invasão terrestre. O que nós estamos assistindo são bombardeios aéreos. Israel não tem condições de fazer uma invasão terrestre do Irã. Por uma questão geográfica, em primeiro lugar, existem países árabes entre Israel e o Irã, e por uma questão também de efetivo. O efetivo do exército iraniano é muito maior do que o efetivo israelense. Portanto, não há condições de fazer uma derrota do Irã e muito menos, portanto, uma mudança de regime, a menos que houvesse no Irã já uma força guerrilheira capaz de, com esses ataques, esses bombardeios aéreos, então, fazer uma guerra de guerrilha contra o regime. Não existe isso no Irã. Existe muito descontentamento. É um regime extremamente impopular. A última vez que eu fui lá foi em 2018. Os iranianos já estavam falando para estrangeiros como eu, que odiavam o regime, mostrando fotos que guardavam em casa dos líderes de oposição que estavam presos e assim por diante. Sobre o Irã querer ampliar essa guerra para atacar os Estados Unidos, do ponto de vista militar, não faz sentido, porque o Irã já não tem condições de enfrentar Israel, quanto mais convidar os Estados Unidos para essa guerra, lutando contra o Irã. Né? Assim, pode ser que politicamente tivesse algum sentido para o regime iraniano justificar o que está levando essa surra de Israel e falar, não, é porque não é Israel, são os Estados Unidos. Mas aí a surra seria muito maior. Então, eu acho meio ilógico, né, que o Irã queira atacar os Estados Unidos, a não ser que haja evidências de que os Estados Unidos estão envolvidos. E não há. Pelo contrário, Donald Trump, publicamente, pelo menos publicamente, né, tentou dissuadir o Netanyahu de fazer esse ataque. Mas é provável que o que a imprensa internacional está falando hoje é numa luz laranja, né, um farol laranja, que ele deu para o Netanyahu. Não é uma luz verde, mas não é uma luz vermelha. Então, nesse sentido, Netanyahu pôde fazer esse ataque sabendo que não perderia o apoio dos Estados Unidos. E o Donald Trump, ele vê esse ataque como uma carta que Israel entrega para os Estados Unidos na negociação com o Irã. As declarações de hoje, inclusive entrevista à CNN, a CNN é muito criticada pelo Trump, mas quando a CNN liga para o Trump responde, o Trump atende. Então, hoje, ele entrevistou o Trump por telefone. E ele disse que esses ataques, ele tinha advertido o Irã, ele tinha avisado o Irã, como tinha realmente, tinha dado esses 60 dias, e que agora o Irã devia aproveitar essa oportunidade para negociar para valer, ou seja, fazer as concessões que ele quer, que chegam a ser de o Irã não ter capacidade de enriquecer urânio, que o Irã não aceita, porque o Irã diz que tem o seu programa civil de energia elétrica e de medicina nuclear. Mas, provavelmente, assim, o Trump não tem muito conhecimento do Irã. O Irã é um país que não aceita fazer concessões quando está sendo pressionado. Historicamente é assim, mesmo antes da teocracia iraniana. O Irã é a antiga Pérsia, eles são muito altivos. Para eles é muito importante não serem humilhados em público. Então, não há a menor chance agora de essas negociações avançarem. Américo. Eu não compro nem por um segundo essa versão de que os Estados Unidos não sabiam do planejamento do ataque e não estavam envolvidos indiretamente nisso. Se você pegar, primeiro ponto de todos, Israel é o maior aliado dos Estados Unidos, ponto. Qualquer governo americano bancou no passado, banca hoje e vai continuar bancando Israel. Isso foi verdade em vários governos democratas e republicanos anteriormente, foi muito verdade no Joe Biden. Joe Biden basicamente deu luz verde, falando em luzes como o Lorival estava falando, luzes amarelas, vermelhas e tal, laranja. Deu luz verde para as ações do Netanyahu na faixa de Gaza, inclusive, uma observação, uma coisa, como o Lorival muito bem colocou, a questão do efetivo, uma coisa é invadir Gaza e fazer um passeio em Gaza, outra coisa é tentar
invadir o Irã, por várias dificuldades, como o próprio Lorival colocou. O Joe Biden deu basicamente luz verde e agora o Trump também. Então não é por acaso que o Trump está falando em 60 dias e no 61º dia existe um ataque. E outra, existem movimentos militares dos Estados Unidos cada vez que acontecem esses ataques. Inclusive, obviamente, sempre para proteger Israel. E isso é válido, isso é justo, não há uma crítica aqui a essa aliança. São os principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu diria, no mundo, os mais próximos. Haja visto que o Donald Trump saiu fazendo várias retaliações contra vários amigos históricos, os europeus, Canadá, por exemplo, e não faz nenhum tipo de ameaça jamais, seja comercial ou militar, ou de qualquer forma a Israel. E, de novo, não tem uma crítica nessa relação entre eles. É apenas uma observação do que acontece na realidade. Então, o que acontece na realidade? Quando Israel se sentiu ameaçado por eventuais ataques do Hezbollah logo no início da guerra com o Hamas, os Estados Unidos deslocaram 2 porta-aviões para aquela região, para dar um recado muito claro para o Hamas e para o Hezbollah, que eles estavam lá e que eles bancariam Israel. Mesma coisa acontece agora, todos eles alertas e ameaçando eventuais ataques contra o Irã, caso exista um ataque muito grande contra Israel. E o mais claro de tudo, quando o Irã atacou Israel em retaliação aos ataques anteriores israelenses no ano passado, aeronaves e porta-aviões, barcos de guerra dos Estados Unidos e aviões do Reino Unido, inclusive de outros países europeus, ajudaram a abater aqueles aviões, defendendo, junto com a Força Aérea Israelense, o território de Israel. Então, existe sim uma aproximação muito grande e os Estados Unidos apoiam esse tipo de ação e provavelmente tinham informações, se não detalhadas, tinham informações do que Israel pretendia fazer em algum momento. E vocês estão falando, né, dos Estados Unidos, também a reação de países árabes, né? A Arábia Saudita já reagiu, também o Egito, até eu cheguei a notar aqui, a Arábia Saudita disse que expressa sua forte condenação, denuncia a flagrante agressão israelense. Também o Egito disse que os ataques são uma escalada perigosa e injustificada, e o mundo árabe já estava inflamado por causa do conflito em Gaza. Inclusive, quando Donald Trump viajou ao Oriente Médio, ele até deu uma baixada na bola justamente por essa cobrança, né, por parte dos países árabes. E aí tem uma pergunta aqui no chat que tem a ver com isso, que é como